Olá, pessoal! Aquele abraço à distância para vocês. A nossa aula de hoje vai ser ciências, curiosidades sobre a Casa dos Marimbondos. Essa atividade de hoje, ela está relacionada com aquela literatura que tivemos. Lembra a história da Cumbuca de Ouro e a Casa dos Marimbondos? Então agora nós vamos fazer um conhecimento científico sobre a moradia dos marimbondos. Então, como eu moro na zona rural e eu tenho um sítio e que ele é vasto de elementos da natureza, eu tive acesso a essas casas de marimbondo, mas cuidado! Para fazer isso, eu tive que ter a ajuda de outra pessoa. E essas curiosidades você só pode fazer com a ajuda de um adulto. Combinado? Então, para esse momento de hoje, eu vou usar uma pince, uma lupa e as casas de marimbondos. Eu escolhi duas, porque essa daqui a gente vai praticamente destruí-la. Mas é a mesma espécie, o marimbondo da cor preta. Essa espécie de marimbondo, que é essa daqui, tá? Ele é muito perigoso, a picada muito dolorida, por isso todo cuidado. É o marimbondo, tá? Da espécie preta. E a nossa curiosidade é ver o trabalho de arte que eles fazem com a sua casa, a sua moradia. Dá para vocês observarem aqui, que aqui você tem, tá? Ó, vamos dar uma olhadinha. Você tem aqui um orifício. É por esse local que ele entra e sai da sua moradia, como se fosse a porta da sua entrada de casa. Outra coisa, essa parte estava toda coberta, mas quando a gente vai retirar, houve um dano e destruiu. Exatamente o que vai acontecer com essa aqui. Ele também estava todo fechado, mas aí eu tive que destruir para tirar. Para vocês observarem a verdadeira obra de arte, que é a construção da colmeia que eles fazem, tá? Outra coisa, para recolher esse material na natureza, eu fiz uso de um inseticida natural para afastar, tá? Para que eu pudesse afastar os marimbondos, para poder fazer um trabalho mais tranquilo e seguro com vocês. Na próxima aula, a gente vai ver como é esse inseticida natural. E eu vou deixar para vocês, após esse momento de curiosidade, o inseticida, tá? A receita com as instruções de como fazer esse inseticida natural, porque se na sua casa você receber um desses invasores, você tem como destruir ou tirar essa moradia deles da sua casa. Combinado? Então vamos lá. Gente, interessante. A moradia dos marimbondos, eles fazem a casa deles como se fosse a nossa, por cômodos, parte por parte. Olha que interessante. Tirando a primeira parte, tá? A gente vai ver, lembra que eu falei desse orifício? Lembra que eu falei dessa parte aqui, que é o momento, a porta de entrada deles? Então, eles fazem, olha ela aqui, tá? Olha onde ela está. Eu destruí para a gente ver, olha que obra de arte, são as colmeias. Essas partes brancas que vocês estão visualizando são os óvulos que eles fizeram, já saíram os filhotes e já estão por aí sobrevoando e fica essas casinhas aqui. São os óvulos deles, as larvas do marimbondo. Olha aqui o orifício, ele passa dessa parte, ó, vamos para o segundo cômodo dele. Olha aqui novamente, tá? Então, interessante, não é? Eles fazem a moradia deles de cômodo por cômodo, de parte por parte, como se fosse a nossa casa. Uma engenharia incrível da natureza, não é? São verdadeiros engenheiros e de obra de arte incrível.
Então aqui, ó, olha mais o orifício. Então aqui já tem um outro e vocês vão ver que é uma parte sobre parte. É como se fosse cômodos sobre cômodos para eles fazer a sua moradia. Bem interessante, não é, gente? O conhecimento. Então, e essa aqui é aqui o orifício que passou e assim eles vão formando parte por parte da sua casa que formam essa casa chamada Casa de Marimbondos. E aí, gostaram do conhecimento de hoje? Aprenderam muita coisa sobre a natureza? Gente, esse material aqui é todo feito dos elementos da natureza. Tudo que eles usam são elementos na natureza. São os verdadeiros artesãos, eu diria, um verdadeiro engenheiros, são os marimbondos. E aqui vocês vão ver que eu prendi aqui um com a lupa para que a gente pudesse fazer um estudo com esse marimbondo aqui, ó. É o marimbondo preto, sua picada é muito agressiva, tá? A gente tem que ter muito cuidado, tá? E ele não pode ser manipulado ou você tentar pegar a mão, porque ele pode lhe picar. E sempre que for fazer esses estudos, a professora precisou da ajuda de outra para compartilhar e para recolher esse material. Do mesmo jeito são vocês. Qualquer curiosidade, pede a ajuda de um adulto. Então, até a próxima aula de ciência com mais conhecimento e curiosidade com os elementos da natureza.